Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou comentar sobre um assunto que pipocou na internet nos últimos dias. A decisão do STF sobre a prisão em segunda instância. Muito bem. Primeiro vamos para o texto da Constituição Federal. Então, Constituição Federal, artigo 5º, inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Isso não se discute. Isso está posto na Constituição, inclusive no artigo 5º, que é cláusula pétrea. Mas depois, ao final do vídeo, a gente vai falar sobre cláusula pétrea. Por enquanto, basta ler e saber que está posto. O que pode se discutir é interpretação, é forma de aplicação. Bom, o que é trânsito em julgado? Trânsito em julgado é quando não há mais possibilidade de se alterar aquela sentença. É quando os efeitos da sentença são imutáveis, ou seja, é quando não existem mais recursos para modificar a sentença. Isso tanto para acusação quanto para defesa. O que diz o Código de Processo Penal? O Código de Processo Penal, no artigo 283, diz: ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito, no momento que estiver cometendo o crime, por ordem escrita e fundamentada do juiz, em decorrência de sentença condenatória transitado em julgado. Aqui eu faço um parênteses, porque nós já ouvimos isso lá na Constituição Federal. Mas o que a Constituição Federal fala? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Ok? O que o Código de Processo Penal fala? Ninguém poderá ser preso se não, ou seja, a pessoa poderá ser presa em decorrência de uma sentença condenatória transitado em julgado. Essa é a diferença do texto constitucional para o texto da lei, do Código de Processo Penal. Constituição, ninguém será considerado culpado até o final, até o trânsito em julgado. Código de Processo Penal, ninguém poderá ser preso até o final. Isso que foi posto nas mãos dos ministros do STF. Foi posto para eles. O que está no Código de Processo Penal, o que está na lei, é ou não constitucional? Está alinhado com a Constituição? Dizer que ninguém será condenado até o trânsito em julgado é o mesmo que dizer que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado? Se a resposta for sim, é o mesmo, significa que é constitucional o artigo do Código de Processo Penal. E isso significa que a prisão só cabe após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ou seja, não caberia prisão em segunda instância. Esse é o X da questão. Do ponto de vista direto, técnico, é isso, é análise da constitucionalidade evidente. Evidente, os ministros justificaram seus votos, tantos que foram favoráveis quantos que foram contra, justificaram seu voto. Como eu disse, ao meu ver, nós temos um alinhamento do artigo 283 com o artigo 5º, inciso 57 da Constituição, Código de Processo Penal e Constituição Federal. Continuando, o 283 ele ainda permite prisão antes do trânsito em julgado, mas em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Então o Código de Processo Penal está dizendo, só pode prender com o trânsito em julgado, da sentença penal condenatória. Mas também, senhor juiz, pode prender se preciso for, para garantir a ordem pública, a ordem econômica, para garantir o andar
do processo a contento, garantir a instrução processual e para garantir a aplicação da pena. Isso que o Código de Processo Penal está falando. Então não significa que com essa decisão do STF vai se abrir as portas das prisões para todos aqueles que ainda não tiverem condenação transitada em julgado. A prisão preventiva, a prisão cautelar, ela continua valendo. Aliás, em torno de 40% da população carcerária no Brasil é composta de prisão cautelar. É composta de prisão cautelar, ou seja, os juízes entendem que essas pessoas ainda não têm a sua sentença transitada em julgado, mas elas devem permanecer presas, ou para garantir a ordem pública ou econômica, ou para garantir a instrução processual, ou a aplicação da lei penal. Em relação ao que foi votado pelo STF, o que foi votado foi uma ADC, aliás, 3 ADCs, Ação Declaratória de Constitucionalidade, ADC 43, 44 e 55. O que é uma ADC? É uma provocação para que a Suprema Corte diga se esta lei está de acordo com a Constituição Federal. Por fim, feito isso, inclusive o presidente do STF abriu brecha e se manifestou que o Congresso poderia mudar esse entendimento desde que mudasse a Constituição. Desde que mudasse a Constituição. Como se muda a Constituição? Através de emenda constitucional. Tem que ter uma PEC, uma proposta de emenda constitucional. A proposta no Congresso de alteração da Constituição é: ninguém será considerado culpado até a confirmação de sentença penal condenatória em grau de recurso. Em grau de recurso. Essa é a proposta. Então, de acordo com as pessoas que defendem essa ideia, essa proposta, seria possível essa mudança, porque eles entendem que mesmo sendo cláusula pétrea, o artigo 5º sendo cláusula pétrea, e o que é cláusula pétrea? Seriam aqueles artigos da Constituição que não se pode mudar, não se pode mudar através de emenda constitucional. Então, eles entendem que, muito embora está numa cláusula pétrea, se poderia mudar desde que se mantesse o espírito, desde que se mantesse a garantia fundamental, que seria a reapreciação de uma sentença condenatória por outro grau de jurisdição. Ok, pessoal? Por hoje é isso. Fica o convite para aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal. E voltamos aí nos próximos dias sobre mais um assunto de direito penal. Um abraço.